pessoal, bom dia, bem-vindos e bem-vindas a mais uma monitoria na nossa Semana do Meio Ambiente. Meu nome é Bianca, sou estagiária aqui do Departamento de Planejamento, Gestão e Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Osasco. E eu sou a Diana, eu também trabalho aqui no departamento com a Bianca e hoje a gente vai conversar sobre os impactos da pandemia no meio ambiente. A gente precisa primeiro retomar um pouquinho para entender como a pandemia pode afetar o meio ambiente. Então, com a pandemia, a gente mudou a nossa forma de viver, né? As pessoas elas têm viajado menos, a economia se modificou, o comércio foi afetado, as indústrias foram afetadas. A gente teve, sim, uma significativa mudança e diminuição da emissão de gases de efeito estufa no momento da pandemia, o que não quer dizer que isso tenha um saldo necessariamente positivo sobre o meio ambiente e as mudanças climáticas. Além disso, muitas pessoas, fazendo um recorte também nacional do nosso país, tiveram perda de renda significativa, levando muitas e muitas partes da sociedade a voltarem a ficarem abaixo da linha da pobreza. Então, só para a gente iniciar e evidenciar a importância, né, da cooperação internacional entre os países, para que a gente pense uma saúde pública planetária e significativa para todos os segmentos da sociedade. Então, antes de iniciar, a gente precisa entender como e por que tudo começou. O Covid já matou mais de 2 milhões de pessoas no mundo e mais de 400 mil só no Brasil. Então, o impacto que essa doença está trazendo para os seres humanos é muito grande. E a gente vai relacionar aqui como a destruição ambiental está ligada às pandemias e que envolve muito mais do que só as questões de humano e natureza. Envolvem questões políticas, econômicas e sociais também. Segundo a BBC News e as pesquisas da FAPESP, o Covid surgiu através da caça e do comércio ilegal de animais silvestres e selvagens. Então, os animais carregam vírus e bactérias que, para o corpo humano, o corpo humano nunca entrou em contato, e assim a gente não tem anticorpos e não tem como se proteger e se defender desses patógenos. Então, a gente pode afirmar que se a gente não mudar os nossos hábitos e a degradação que o ambiente vem sofrendo, nós vamos ter mais pandemias acontecendo e isso vai ser pior para nós mesmos, para os seres humanos. Então, o desmatamento e a fragmentação ambiental, como a caça de animais silvestres e a perda de biodiversidades, são muito perigosos para a humanidade. E a natureza preservada fornece a vida e saúde e, por isso, sempre devemos preservá-la. Bom, mas vocês acham que tudo isso tem um efeito positivo sobre o meio ambiente, como saldo geral? A gente vai discutir um pouquinho disso aqui hoje. Os cientistas, né, as pesquisas ainda demonstram muitas dúvidas, porque a gente precisa considerar, né, que o impacto ele pode ser momentâneo, então que futuramente, num saldo geral, ele pode inclusive ser negativo. E a gente vai entender um pouquinho melhor por quê. Isso acontece principalmente porque com esses eventos grandes como a pandemia e outras epidemias, os efeitos muitas vezes não são duradouros, são realmente momentâneos. E isso não tem um efeito global sobre as mudanças climáticas. Então, os cientistas eles observam que, como em grandes crises humanitárias, em grandes crises pandêmicas ou guerras, por exemplo, o efeito positivo que teve sobre as emissões, né, de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, foram impactos que não duraram por longo tempo e não tiveram efeitos para além de temporários. Bom, então a gente agora vai apresentar alguns tópicos ambientais e trazer um pouquinho de dados e informações de como esses aspectos, essas tendências ambientais foram modificadas por conta da pandemia. Então a gente vai começar falando um pouquinho dos resíduos sólidos. O isolamento social e a prática do home office, do trabalho em casa, aumentaram o volume de lixo doméstico no Brasil como um todo.
Então, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais estima que a gente teve, com o distanciamento social no país, um aumento de 15 a 25% na quantidade de resíduos domésticos residenciais. Já para os hospitalares, né, o cálculo é de um crescimento de 10 a 20 vezes, comparado ao 2019. No município de São Paulo, né, a coleta seletiva apresentou um crescimento de 12% entre o ano anterior à pandemia e o ano que se iniciou a pandemia. E aí em São Paulo a gente pode ver uma contrapartida que os lixos, né, os resíduos recolhidos da limpeza e varrição de ruas da cidade apresentaram uma queda de 10%. E isso estima-se que tenha acontecido por conta da diminuição de movimentação das pessoas e a falta de trabalhos no dia a dia para além do home office. E acrescentando um pouco do que a Bianca falou em relação a resíduos, também ocorreu que, eu acho que em modo geral no Brasil, apesar de ter aumentado o processo de reciclagem de materiais, houve uma questão de que não tinham pessoas ou, como se diz? Estrutura suficiente para recolher todo esse material. Então, fica a questão de que, mesmo que a gente tenha essa iniciativa de fazer a reciclagem, a gente também precisa construir outros meios para que todo lixo consiga ser reciclado. E aí na questão e no âmbito da água, as atividades econômicas foram suspensas, então gerou uma menor renda e menos tempo de trabalho e o maior desemprego no Brasil, né? Então a população que vivia na periferia acabou ficando mais exposta ao Covid devido a uma alta densidade populacional e a falta de serviços básicos, principalmente por infraestrutura. Então, no momento, houve uma concordância entre os estados para que haja uma proibição acerca do corte de serviços. Por exemplo, Osasco, foi estabelecido que as famílias que fossem classificadas como baixa renda estariam isentas do pagamento das faturas e a falta de pagamento não resultaria em um corte ao acesso do recurso. Então, a crise econômica que deve se seguir vai tornar ainda mais difícil promover o investimento em saneamento. Contudo, a urgência desta crise apresenta uma oportunidade importante de alcançar, não somente em tempos de emergência à saúde pública, mas para todo o futuro, acesso universal e tão importantes serviços. Então, acho que, no momento, essa crise está nos mostrando que a gente precisa que haja mais investimento na saúde pública e que a gente tem que estar preparado para esses momentos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos sobre o transporte e a mobilidade urbana. A gente tem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que foram extremamente afetados por conta da pandemia, né? Dentre essas ODSs, como são chamadas, existem vários aspectos que são abordados, dentre eles alguns aspectos de transporte e mobilidade urbana. O transporte é um dos meios que mais produz, que mais emite gases de efeito estufa. Então, a diminuição na circulação de pessoas, principalmente em grandes centros urbanos como Osasco, como São Paulo, afeta diretamente e localmente, vale ressaltar, a quantidade de emissão de gases de efeito estufa nessas regiões. Então, a gente pode dizer que teve uma diferença significativa de pessoas circulando nas ruas, diminuiu muito e com isso diminui a quantidade de carros e meios de transporte individuais, mas também isso não necessariamente significa que a gente vai ter uma diminuição dessas emissões por muito tempo ou que esses 2 anos aí de pandemia vão ter uma influência a longo prazo nos próximos anos. Vale lembrar que muitas pessoas continuaram se locomovendo e precisando se transportar pelas cidades durante toda a pandemia, então muitos setores da sociedade não pararam, não tiveram a oportunidade de ficar em casa e isso a gente precisa ressaltar, então, que apesar de ter tido uma diminuição na mobilidade de pessoas,
Muitas pessoas continuaram se locomovendo, principalmente em transportes públicos, como a gente pôde ver algumas fotos, com bastantes pessoas dentro de transportes públicos. Então isso afetou principalmente os setores sociais de classe mais baixa, a exposição ao perigo nos transportes. Em relação à energia, como muitas pessoas continuaram em casa e tiveram que ficar em casa devido à quarentena, o uso de energia doméstica cresceu muito. E houve um aumento nas contas de luz, portanto, houve um aumento na inadimplência da conta de luz, que cresceu de 3% para 12%. Então, a gente pode pensar e relacionar as questões do que foi feito com as contas de água, que foi feita essa proibição de corte, mas em relação à energia, não foi pensado isso também. Apesar de ter tido esse aumento do uso doméstico de energia, o uso pelo setor industrial caiu drasticamente. Então, o mercado de energia no Brasil também teve uma queda muito grande. E, portanto, a menor demanda por geração de energia elétrica permitiu que os reservatórios de energia recuperassem parte do nível de armazenamento. Que é um efeito positivo, porque assim a gente tem água, por exemplo, cobre a demanda do resto do ano, que é um período seco, porém é uma coisa ruim também, porque a gente não usou essa água e não gastou essa água para energia, que economicamente não é algo positivo. É muito importante a gente ressaltar que a pandemia trouxe uma devastação humana gigantesca. A gente perdeu muitas vidas, como a Diana falou no início da pandemia, mundialmente, nacionalmente. Esse momento traz muitas ansiedades, muitas angústias, muitos medos sobre a perspectiva do futuro. E enfrentar essas emoções, enfrentar essas perdas e esses medos, torna esse momento muito difícil para que a gente consiga pensar e estruturar as coisas do jeito que talvez elas poderiam ser. Mas é importante a gente ressaltar que a gente tem que ter em mente a questão das mudanças climáticas como algo que pode afetar muito mais o nosso futuro, trazendo eventos como o que a gente está vivendo agora. Por isso que a gente traz essa monitoria e fala do quanto é importante falar das questões ambientais, mas sem deixar de lado a questão humanitária, o quanto a pandemia foi devastadora, socialmente e humanamente, mas é importante que a gente tenha essa perspectiva de que a pandemia está ligada às questões de devastação ambiental, de perda de habitat, de uso indiscriminado dos recursos naturais. Então, que a mensagem que fique é que, mesmo com a diminuição de alguns índices ambientais, a gente não pode dizer que esse processo é positivo de nenhuma forma, porque esse processo trouxe questões muito tristes que a gente tem que repensar a nossa forma de agir, e como a Diana colocou, talvez seja essa uma oportunidade de um pontapé inicial para a gente entender a importância das questões ambientais. A gente agradece a participação de vocês, conta com vocês nos nossos próximos vídeos e nas nossas próximas programações da Semana do Meio Ambiente. E é isso, fiquem ligados no nosso conteúdo. Valeu! Sigam nossas redes sociais.